Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, o meu nome é Ricardo. Cuidado onde você visita, pois os portais para o desconhecido podem estar onde menos se espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também pensava que se algum dia eu encontrasse algum, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. Era verão de 1996. Acabei o ensino médio recentemente. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar um passeio pelas estradas pouco utilizadas que cercam a nossa cidade. Estradas, na verdade, quase que abandonadas. Isso era algo normal, já que a nossa pequena cidade não oferecia muitas opções de entretenimento. Eu estava dirigindo e os meus amigos, o Rafael e o Jair, estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo enquanto eu dirigia. Eu sempre disse que se você não sabe onde estar, porém não se importa, então você não está perdido. Naquele local era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinha placas ou algum tipo de sinalização. Não que eu me importasse com isso. Depois de mais ou menos 1 hora, estávamos bem afastados da cidade, em uma estrada de terra longa e deserta com campos dos dois lados. Após alguns minutos na estrada, vimos uma casa de fazenda de 2 andares. Ela estava isolada naquela vastidão, a cerca de 50 metros da estrada. O mato ao redor da casa estava alto e não conseguíamos ver a entrada. A minha curiosidade acabou me levando até essa casa, pois parecia estar abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto nos aproximávamos, eu pude perceber mais detalhes. A varanda da frente estava quase intacta e a porta estava pregada com tábuas para evitar a entrada de alguém. A maioria das janelas estavam quebradas e as tábuas de madeira estavam cobertas de tinta branca descascada. O meu amigo Jair comentou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, o que era meio verdade. Sugerimos que entrássemos para dar uma olhada. Eu me considerava corajoso, pois eu cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora eu sou um oficial da polícia da cidade. Eu fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e acredito que há uma explicação lógica para tudo, mas tudo estava prestes a mudar completamente. Levou cerca de 10 minutos para eu convencer os meus amigos a entrar na casa. Eram cerca de umas 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Até que finalmente todos nós criamos coragem e fomos em direção à porta de trás, que se abriu completamente com um leve toque. A casa nos deu boas-vindas e quando entramos, tudo mudou drasticamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. A porta de trás abriu para um curto corredor e à direita havia uma cozinha. À esquerda
uma outra porta, e ela estava posicionada de uma forma a bloquear o corredor se ficasse aberta. Quando todos nós passamos por ela, eu a fechei e em seguida encontramos um escuro porão por detrás dela, que era sombrio do lado de dentro. O local era terrivelmente frio, o que era estranho para um dia de verão tão quente. Porém, havia algo mais estranho disso tudo. A escada que descia estava quebrada, logo após o terceiro degrau de cima para baixo, e não haviam janelas no corredor, por isso era bem escuro. Nós não conseguíamos ver nem o chão, parecia que ele não tinha fim. Então, mesmo com isso tudo, não demos muita atenção e na hora fechamos bem a porta. Um fato importante a ser lembrado é que passamos pela cozinha e entramos na sala de jantar, que por sua vez levava a uma outra sala da frente. Nós notamos algo mais estranho na casa. Ela estava totalmente mobiliada, com mesas, cadeiras, poltronas, sofás e até um piano velho. Os meus amigos, ao verem aquilo, insistiram para nós irmos embora na mesma hora, dizendo que poderia haver gente morando lá ainda. Ao analisar rapidamente o local, eu vi que havia muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante a ser lembrado. Eles estavam com uma sensação muito ruim, mas eu estava muito curioso. Então eu disse que iríamos embora assim que eu visse o segundo andar. Foi então que as coisas ficaram estranhas. O pé da escada estava bem na nossa frente da porta de entrada. Subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, sendo 3 delas fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 grandes janelas. Não havia nada no quarto exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão ao lado dele, do tamanho de um pneu de carro, que dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu me ajoelhei calmamente e cuidadosamente para olhar atrás do gaveteiro, e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar, e eu senti uma aterradora sensação de que eu não estava sozinho ali. Então eu ouvi um som que eu nunca mais irei me esquecer, e vinha do pé da escada, e só de lembrar eu me arrepio todinho. Primeiro começou com um estranho bocejo, e gradualmente se transformou em uma forma difícil de explicar. Parecia mais um gargarejo, que foi ficando mais alto. O meu coração parecia que iria explodir dentro do meu peito e as minhas mãos e pés ficaram completamente gelados. Tudo isso durou cerca de uns 15 segundos e depois simplesmente parou. Com o medo crescendo dentro de mim, eu corri para fora do quarto mais rápido do que um raio. E quando eu saí, eu dei de cara com os meus 2 amigos que, pelos seus olhares, os mesmos teriam escutado a mesma coisa que eu. E em seguida corremos de escada abaixo, e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que tínhamos feito na poeira haviam sido apagadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começava no pé da escada e seguia exatamente o caminho que tínhamos feito desde a porta de trás, mas não ia até a porta. Em vez disso, seguia até a porta do porão, que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas de tanto medo que eu sentia. Eu estava relutante em alcançar a porta que bloqueava nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava as minhas mãos, eu senti uma terrível sensação de maldade. Era como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar para dentro. Eu choramingava como um cachorrinho assustado, enquanto eu fechava a maldita porta do porão, que em seguida eu saí correndo pela porta de trás da casa. Eu nem mesmo parei para ver se os meus amigos estavam vindo atrás de mim.
Tudo que eu conseguia pensar era que o meu carro não iria pegar, igualzinho nos filmes de terror, mas graças a Deus ele pegou de primeira. Assim que eu entrei no carro, os meus amigos vieram logo em seguida e entraram também e pegamos a estrada. Demoramos um pouco para acharmos o caminho de volta por causa da falta de sinalização daquelas estradas de terra. E durante toda a viagem, nenhuma palavra saiu da boca de ninguém. Raramente nós falamos sobre o ocorrido, mesmo após o tempo ter passado. Eu contei para algumas pessoas ao longo dos anos, mas ninguém realmente acreditou em mim. Já alguns amigos tentaram me fazer voltar para aquela casa para levá-los, mas eu não quero encontrá-la novamente. Eu nem quero pensar nisso, pois com certeza havia alguma coisa de ruim naquele lugar. Isso aconteceu próximo à cidadezinha onde eu moro até hoje, que fica no interior de Goiás. O meu nome é Ricardo Ora Carneiro, tenho 45 anos de idade e quero, através deste canal, compartilhar uma experiência macabra que eu tive no ano de 1989, na cidade chamada Sete Lagoas, que fica na região do estado de Minas Gerais. Tinha tudo para ser mais uma noite comum como tantas outras, pois na nossa rua, quando escurecia, a meninada toda se reunia para brincar, pois naquele tempo a tecnologia era mínima. Uns poucos possuíam um videogame chamado Atari, mas celular e internet nem sonhávamos que poderiam existir. Portanto, a rua era o nosso lugar de brincar. Nossa brincadeira favorita era esconde-esconde. Eu, por ser pequeno e magricelo, sempre fui um dos melhores, pois eu conseguia me enfiar em um lugar onde os outros não conseguiam. Com isso, eu era sempre o último a ser encontrado. Naquela noite, eu e um amigo chamado Mateus, que morava em uma casa vizinha minha, resolvemos quebrar uma regra e nos esconder em uma casa antiga que ficava além da cerca, no final da rua, dentro de uma área de mata. Para chegar até a casa, tínhamos que, além de saltar a cerca de arame, atravessar também um matagal por uma trilha de mais ou menos uns 200 metros de comprimento, até que finalmente pudéssemos chegar em frente a tal casa. Quando chegamos em frente à antiga casa, no meio daquela escuridão, eu senti um arrepio e eu tive uma sensação ruim de que algo poderia acontecer. E uma voz falou dentro de mim que era melhor eu voltar e não entrar dentro daquela casa. Nós dois ficamos embaixo de uma árvore bem grande que tinha na lateral e depois de alguns minutos ouvimos passos e vozes se aproximando. Eu imaginei que fossem nossos amigos nos procurando naquela hora. O Mateus falou que era melhor que a gente se escondesse em cima da árvore ou então dentro da casa. Eu preferi subir a árvore e logo após subirmos, os barulhos de passos se aproximaram rapidamente de onde estávamos. Mas para nossa surpresa e espanto, os barulhos vinham de uma outra estrada e não da trilha. E quando conseguimos ver quem estava chegando na casa, constatamos que não se tratava de nenhum dos nossos amigos. Era um grupo de pessoas completamente diferentes de tudo que eu já tinha visto. Sinceramente, parecia que tinham saído de um livro de terror. Aquelas pessoas eram muito estranhas. Pela forma como caminhavam, pareciam estar em transe ou algo do tipo, pois entoavam algumas palavras que se repetiam por várias vezes em uma língua totalmente desconhecida. Graças a Deus eles não perceberam que Mateus e eu estávamos escondidos na árvore e passaram direto e entraram na casa um a um. Quando não havia mais nenhum deles do lado de fora, eu não pensei duas vezes. Desci rapidamente da árvore e saí correndo junto com Mateus para a nossa rua.
Chegamos lá ofegantes, com o coração acelerado e a adrenalina lá em cima, e contamos aos nossos amigos o que o Mateus e eu havíamos acabado de ver na casa velha do bosque. Foi então que um dos meninos que brincavam conosco, chamado Cristiano, teve a infeliz ideia de ir até a casa para investigar o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Pois quando se tem 12 anos de idade, nenhum menino quer parecer medroso ou covarde. Por isso, mesmo morrendo de medo, eu disse que se a turma fosse, eu também iria. Então pegamos algumas lanternas. Um dos meninos pegou um facão e o outro uma faca de pesca do pai dele, que parecia com a faca do Rambo, e voltamos para a casa onde tínhamos visto aquelas pessoas. O combinado era não falar nada para os nossos pais, pois a casa onde nós iríamos ficava dentro de uma área particular, e caso os nossos pais soubessem, a surra era certa. Depois de alguns minutos, chegamos novamente perto da casa e, ao nos aproximarmos, vimos que não havia nenhuma luz acesa ou qualquer sinal de que alguém estivesse lá dentro. Por isso eles começaram a falar que tanto eu quanto Mateus estávamos inventando aquela história, mas como a gente já estava a poucos metros da casa, o Cristiano propôs que entrássemos para ver o que havia lá dentro. Eu falei que era melhor não fazer isso, e na hora começaram a me chamar de medroso. Então, mesmo contra a minha vontade, eu entrei junto com eles na casa. Como eu era bem pequeno, eu passei por um vitrô que ficava na parte dos fundos, e depois eu abri uma janela, por onde os outros 6 passaram. A casa estava toda suja, com teias de aranha e poeira, e pelo visto, há muito tempo ninguém colocava os pés lá dentro. Mas isso era impossível, já que horas antes, Mateus e eu vimos várias pessoas entrando nela. Na sala da casa havia uma escadaria que levava para o primeiro andar. Fomos subindo com cuidado, pois a cada passo a madeira rangia e estalava, como se fosse quebrar devido ao nosso peso. No andar de cima havia um corredor comprido, cheio de quadros antigos e pintados em preto e branco. Porém, quando eu passei por um deles, eu tive a nítida sensação de que uma das figuras se moveu. Eu dei um grito muito alto e as minhas pernas amoleceram. Eu me sentei no chão e comecei a sentir falta de ar. Os meus amigos não entenderam o que havia acontecido, mas quando foram me levantar para sairmos de lá, escutamos vários passos que vinham do andar de baixo. Quando o Cristiano correu para a porta da escadaria, ele viu que no começo dela, na parte de baixo, havia uma sombra parada, olhando para ele. Ele então focalizou com a sua lanterna e viu como se fosse uma pessoa, porém, ela era feita de fumaça que acabou se dissipando no ar. Ao ver aquilo, ele voltou correndo para o final do corredor, gritando de medo. Sem saber o que fazer, eu ainda não conseguia caminhar, mas na hora do desespero, cada um foi para um quarto. Eu acabei ficando lá caído no chão. Eu não sei como, mas eu consegui reunir as minhas forças e me levantei, e em seguida eu entrei em uma porta que me levou para dentro de um banheiro velho. Eu me tranquei lá dentro, e como uma das lanternas havia ficado no corredor, ela acabou iluminando parcialmente o ambiente. Com isso, foi possível ver através do buraco da fechadura que de dentro dos quadros havia saído um tipo de fumaça esbranquiçada que cobriu todo o corredor em poucos segundos. Aquilo foi assustador. Eu segurei o choro, não movi um músculo sequer e consegui até ouvir as batidas do meu coração, que naquela hora estava muito rápido, ao ponto de eu começar a ficar zonzo. Mas o pior ainda estava por vir, pois aos poucos
A fumaça que havia saído dos quadros foi se materializando e assumindo forma física e aparência de pessoas. Foi nesse momento que eu fui para o fundo do banheiro, me sentei no chão e coloquei a minha cabeça por entre os meus joelhos. A partir daquele momento, eu comecei a ouvir vozes e sons, como se o corredor estivesse com várias pessoas andando de um lado para o outro, pois era possível ouvir os barulhos dos saltos e solados dos sapatos sobre o assoalho de madeira. Mas depois de alguns minutos, eles foram se afastando, como se estivessem descendo a escadaria da casa. De repente, tudo ficou em um absoluto silêncio. Vagarosamente eu abri a porta e vi a lanterna que estava caída no chão, e para não fazer barulho, eu saí de mansinho pelas portas chamando os meus amigos, mas não encontrei nenhum deles. Eu me enchi de coragem e fui descer a escadaria. Iluminei o caminho com a lanterna, mas quando eu cheguei no andar de baixo, era como se eu estivesse em um outro local enorme, bem maior do que a casa no qual eu havia entrado. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia encontrar a saída. Eu entrava em um cômodo e parecia passar para outro, como se fosse em um imenso labirinto. Então me desesperei novamente. Era como se tudo aquilo fosse um pesadelo que não terminava nunca. Comecei a chamar bem alto pelos meus amigos. Eu gritava e chorava e ninguém respondia. Eu estava realmente sozinho dentro daquela casa, mas eu não sabia como fazer para ir embora. De repente, uma bola de luz apareceu e foi tão forte que eu não consegui enxergar nada. Ela se aproximou de mim, porém não emitia calor que me queimasse, dando-me até uma sensação de paz e alívio. E aos poucos eu acabei adormecendo. Eu acordei horas depois ouvindo gritos das pessoas da rua me procurando. E quando eu abri os meus olhos, misteriosamente eu estava no meio do matagal. Eu não me lembrava de como eu cheguei ali. E o pior foi que os meus amigos me disseram que quando eu passei pelo vitrô e abri a janela, automaticamente saí correndo da casa desesperadamente. Algumas pessoas acham que foi alucinação, mas eu tenho plena consciência de que tudo aconteceu de verdade. No entanto, eu não tenho como provar nada. Depois disso eu fiquei recluso, e o único que viu aquelas pessoas além de mim foi o meu amigo Mateus. No entanto, pouco tempo depois, a família dele acabou se mudando para Belo Horizonte e nunca mais tivemos notícias deles. Boa noite. Era um inverno desses de amanhecer, com a grama e as árvores cobertas por geadas. Eu tinha deixado a minha mãe na cidade vizinha e estava voltando para casa naquela noite escura, com uma névoa chegando ao ponto de eu ter que parar o meu carro e esperar limpar um pouco. Então encostei o carro e deixei os piscas ligados para alertar os motoristas e que tinha um carro ali parado. Foi quando eu escutei na mata próxima da estrada algo que parecia muito uma mulher gritando, mas não era um grito de medo ou de alguém em perigo, parecia mais tentando me assustar. Eu liguei o meu carro novamente e saí dali, voltando para minha casa. No entanto, quando eu cheguei, o meu cão não parava de latir, ele olhava para cima o tempo todo. Eu até fiquei alguns minutos procurando ver o que ele estava vendo, mas eu achei que era coisa de bicho. Então eu acabei entrando para minha casa. Nessa época os meus filhos eram pequenos e nós morávamos em um sobrado que continha 2 quartos em cima. Eu dormia em um dos quartos com a minha esposa e no outro os meus 2 filhos. Em frente à janela do meu quarto havia uma grande árvore.
onde às vezes os meus filhos brincavam e subiam nela gritando para que eu os olhasse lá de cima. Eu acenava para eles. Era inverno e estava um frio de matar. Os meninos não iriam ter aula nesse dia e resolvemos passar uns dias na casa da minha mãe. Íamos no dia seguinte, e já perto do anoitecer, o meu cão novamente ficou latindo muito e olhando para o céu. Eu olhava tentando saber o porquê da agitação dele. Ele parecia seguir algo com os olhos, mas toda aquela névoa não me deixava ver nada. E ficar do lado de fora naquele frio era horrível. Vendo que ele não iria parar, eu deixei ele dormir em meu quarto naquela noite. E quando foi lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei com ele rosnando na direção da janela. Chamei-o para a cama, mas ele não me obedeceu. Eu me levantei e passei a mão em sua cabeça, mas ele nem me olhava, continuando a rosnar na direção da janela. Então eu falei: "Não tem nada aqui, rapaz. Eu vou abrir aqui para te mostrar." E quando eu abri a janela, ele começou a latir ainda mais, e os seus latidos acabaram acordando a minha esposa. Eu fiquei olhando para ver o que poderia ser e foi quando eu vi aquele rosto de longe. Parecia uma mulher que estava em cima da árvore me olhando. Ao ver aquilo, eu fiquei meio que assustado e pedi à minha esposa para acender a luz do quarto e também para pegar uma lanterna. A luz do quarto clareou um pouco a árvore, mas não o suficiente para ver o que se tratava aquilo. Quando eu peguei a lanterna e iluminei bem o local, eu vi que se tratava de uma criatura com olhos negros e pálida. Ela tinha presas no lugar dos dentes, continha cabelos longos e negros e se movimentava entre os galhos com muita facilidade. O meu cão latia como louco. Quando a minha esposa viu aquela criatura, gritou alto e vimos ela subir até a copa da árvore e sair voando como um grande morcego. Foi por isso que meu cão passou algumas noites olhando para o céu, pois ele via aquela criatura, mas nós não. Ela deveria nos observar há muito tempo, mas só na noite em que o meu cachorro ficou no meu quarto é que eu pude vê-la na árvore. Eu não faço ideia do que possa ser aquilo e nem quero saber. Se me perguntam se ela ainda está por aí, eu respondo que com certeza está. Só espero nunca mais ter o azar de dar de cara com aquilo novamente. Uma noite fria e uma névoa densa podem guardar coisas bem piores do que qualquer pesadelo. Boa noite.